Gente, bom dia. Quero dizer inicialmente que é reconfortante saber que nós somos lembrados. Ou melhor, saber que sou lembrado. E lembrado num momento tão importante quanto esse evento que discute questões da democracia, questões do acesso à educação, questões referentes a fontes, questões referentes à nossa vida e os registros que delas temos. Nossa vida, de nossos alunos, de alunos de mestres do passado e de estudantes do futuro. Agradeço especialmente Elizabeth Santana, Jaci Menezes, Antonieta Miguel, pessoas de larga vivência no ensino e na militância pela cultura, porque se trata exatamente disso, de uma militância pela civilização, de uma militância pela cultura, em momentos que certamente foram terríveis. Um momento de ditadura militar, um momento de busca de novos caminhos e o estabelecimento de uma democracia burguesa, e um momento que aponta para o medo, para o terror de Estado, não só em nosso espaço brasileiro, como em diversas partes do mundo. E essa luta em defesa da civilização, em defesa da cultura, inclusive entendendo esta como sociabilidade, além, naturalmente, daquele conjunto de realizações do homem e da mulher, e da criança, e do jovem, e do velho no tempo. Falar sobre acesso a documentos, acesso às fontes e à democracia e o ensino é uma tarefa que demandaria um tempo maior. Entretanto, eu vou ver se sintetizo esse tema. Eu quero, a título de retrospecto, lembrar a vocês de uma escola invisível. Uma escola invisível. Às vezes, a gente imagina e fica pensando qual a solução que foi dada em cada lugar que foi elevado à vila. Imaginem, vocês, imaginem cada um de nós, que nesse país enorme, vilas foram edificadas. Vamos ver, por exemplo, a cidade de onde eu falo e onde eu moro, Vitória da Conquista. Vem de um
distrito de Caetité, da vila de Santana do Príncipe de Caetité, e em 1840 é elevada a vila. Elevada a vila, e você percebe uma Câmara instalada em 9 de novembro, com 7 vereadores, todos sabendo ler e escrever, registrando atas e fazendo a lei daquele local. Onde estudaram? Que escola frequentaram? Qual o regimento dessa escola? Você há de perceber que, além da escola pública, com seus arquivos guardados, seus documentos, seu mestre remunerado, deveria haver, evidentemente, uma outra forma de se educar. Educar na família. E outros professores que não eram exatamente os professores da escola pública. Essa, como vocês sabem, de primeiras letras, foi criada após a Constituição de 1824, que estabeleceu que deveria haver nas vilas e povoados maiores do Império do Brasil escolas para meninos e meninas, e que essas escolas, naqueles lugares que não eram vilas, povoados menores, deveria ter prioridade o menino e não a menina. E essa lei foi implantada com os seus desacertos, seus erros. Ela falava no método lancasteriano, que na verdade não foi possível, nem se conhecia o seu funcionamento. Implicava em educar um grupo sem alunos, vamos imaginar, um grupo de estudantes, de crianças. Esse grupo, passando uma série inicial, iria ser professor do grupo anterior, que por sua vez tinha como professor aqueles de um grupo que estivesse antes. E assim sucessivamente. O aluno se transformava em professor, com a supervisão, naturalmente, do professor daquela escola. Esse método de Lancaster tinha um interesse, uma significação muito grande, porque à medida que se ensina, se aprende mais. Mas estávamos falando não exatamente dessa escola, de uma escola que forneceu os quadros de administração local e, às vezes, os quadros da administração provincial. Uma escola invisível. Uma escola que nós conhecemos apenas e quase que totalmente apenas, se me permitem dizer assim, de documentos familiares, de documentos particulares e de memórias. E essa escola invisível existiu mesmo depois da escola pública, porque a escola pública era sediada na vila, na sede
do município. Vila significava uma circunscrição maior e, ao mesmo tempo, a sede do município. Mas havia os distritos, havia as fazendas, e aí donos de fazenda, pessoas interessadas, arregimentavam professores particulares. E havia tempo também que, embora prevista em lei, a escola pública não era fornecida sequer à vila. Vejam, e nós temos exemplos interessantes. Num distrito ainda da Imperial Vila da Vitória, hoje Vitória da Conquista, Belo Campo, um cidadão arregimentou os proprietários rurais daquela localidade e simplesmente ele, Napoleão Ferraz, foi a Salvador, contratou 2 professores habilitados, professores formados, e criou uma escola e expandiu o ensino por Belo Campo. Ora, uma escola que deixou rastro na biografia desses professores, deixou rastro na memória dos alunos, deixou rastro em cada documento escrito, porque se sabe que alguém estava atrás daquele que escreveu para ensiná-lo a fazer a escrita, a escritura. E aí então nós temos essa escola que não deixou documentos oficiais, mas depois tivemos mesmo essa escola particular obrigada a produzir documentos de matrícula, de avaliação das disciplinas, de frequência, etc. E, se fossem extintas, deveriam encaminhar a sua documentação aos arquivos dos respectivos estados, aos arquivos públicos, se municipais, aos arquivos dos municípios. Aí temos uma outra situação. Mas, em geral, como abordar esse tema do acesso à fonte, inclusive com vista a uma história que seja democratizante do ensino, da educação, a partir do aluno e do professor, não apenas da concepção pedagógica, nem daquele arcabouço legal que controlava mais de que organizava a escola. Eu quero falar, portanto, de algumas situações para que a gente esteja alerta e tenha uma compreensão mais sistemática da coisa. Acesso a documentos que interessam a educação e que interessam a outras atividades. Em primeiro lugar, sabem vocês que nós tivemos e temos um sistema de registros públicos de acesso a todos. Então, não vamos nos limitar, quando falamos em história da educação, apenas nos arquivos escolares, nos arquivos públicos que trazem informação importante para a educação e para a história da educação. Porque temos os chamados registros públicos. Eles sempre foram de acesso a qualquer pessoa.
Eu estou falando, por exemplo, registro civil. No registro civil, você tem o registro de nascimento da pessoa, você tem o casamento, você tem a emancipação, quando os pais resolvem emancipar o filho, que ainda não chegou à maioridade, mas tem discernimento suficiente, como se maior fosse. Tá? Atos de interdição, o incapaz, a interdita, nomeado curador, etc. Isso tem importância? É evidente que sim, porque ali nós temos o aspecto biográfico do professor, o aspecto biográfico de alunos, aspecto biográfico de gestor de ensino. E nós temos isso não só nos registros públicos montados a partir da República, porque antes nós tivemos registros que, embora não fossem públicos, assim deveriam ser considerados. Registro eclesiástico de terra, decorrente da Lei de Terra, Lei 601 de 1850, que era feito pelas igrejas, depois transferidos ao Estado, e a República recolheu todos que não fossem. Assim como a República mandou recolher atos da igreja que correspondiam a atos civis, nascimento e casamento, que nem sempre, naturalmente, a igreja fez. Se o casamento religioso era o casamento oficial, a República entendia que aqueles documentos deveriam ser preservados, assim como os nascimentos, como também outros países fizeram. Aqueles arquivos regionais existentes em Portugal têm como documentos importantíssimos os registros de os batismos, os registros de batismos feitos nas paróquias daquela região administrativa. Então, é essa a situação. Registros públicos. Importante apenas do ponto de vista biográfico? Não. Porque dentre os registros públicos, nós temos registros de títulos e documentos de pessoas jurídicas. Uma série de documentos que podem interessar a escola. Uma prestação de serviço entre o professor e a mantenedora da escola. O estatuto daquela associação que mantém a escola está ali, no registro público, que sempre foi de acesso a toda e qualquer pessoa. Eu posso chegar no registro público hoje, como podia chegar antes, e pedir certidão, cópia do estatuto de uma fundação educacional. Posso chegar lá e dizer, olha, eu quero aqui cópia, quero aqui a certidão de casamento do professor fulano, certidão do nascimento do professor fulano. E é interessante que, em determinado momento, a lei permitiu que a pessoa, após a proclamação da República, que não tivesse o registro de nascimento, fosse a um tabelionato e ali fizesse constar os seus dados, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, local, como se fosse um registro de nascimento. E às vezes nós sabemos dos chamados registros públicos, acessíveis a todos. Os livros dos tabeliães,
os livros do registro civil de pessoas naturais, livros de registro de títulos, documentos e pessoas jurídicas, fundações, associações, empresas, etc., que contêm dados relevantes. Eu encontro, por exemplo, o estatuto de uma fundação educacional particular no registro público, acessível não só a mim, como a qualquer pessoa. E sabemos também que aquelas escolas particulares, uma vez extintas, eram e são obrigadas a remeter o seu arquivo para o arquivo público, porque aqueles documentos, eles têm um interesse público, um interesse relevante, e eles são necessários para provar direito. O estudante precisa do documento de uma escola extinta para provar que ele concluiu o velho curso primário, ou o curso secundário, ou o curso científico, ou o curso clássico, que se chamava o ensino médio. Precisa daquilo para uma matrícula, para comprovar inscrição no concurso, para o concurso, etc. Não é? Mas eu estava falando também daqueles percursos, das histórias de vida de professores, de alunos, etc. E vejam, eu dizia, quantas vezes nós não temos naquele mesmo local o documento do professor, seu batismo, seu registro civil, a declaração que ele fez porque já não tinha um documento quanto ao seu nascimento, seus dados pessoais, etc. Eu dizia assim, podem ver quantos vieram de fora. Como o professor foi um peregrino, vieram muitas vezes de longe, às vezes fugidos, às vezes eles chegaram numa região famintos e só tinha o seu conhecimento como instrumento de trabalho. Olha, gente, isso é uma coisa interessante nessa história da escola invisível, vamos chamar assim. Por que que é interessante? Vejam, eu vi aqui em minha cidade uma coisa surpreendente. Um cidadão que participou da Sabinada, José Nunes Baiense, Tenente José Nunes Baiense, foge diante da repressão, chega em Conquista com outro nome, vai a uma fazenda, diz que é professor e que ensina e que isso, que aquilo, sua facilidade de comunicação fez com que o fazendeiro o considerasse um homem confiável e o contratou, claro, sob sua vigilância, para ensinar seus filhos e aqueles que estavam ali próximos, fazendo uma sala de aula na sua fazenda. Vejam, um homem fugido, um revolucionário. A única coisa que podia fazer tão distante do seu local de vida era ensinar. Sabia ler e escrever. Contar, somar, dividir, subtrair, era o básico, era o importante. E depois ampliar naturalmente com o seu conhecimento. Mas há aqueles que vieram de muito mais longe. O professor Blesa Serrano, espanhol, chega em finais do século XIX, em Salvador, no navio, é deixado no porto, encaminhado ao hospital, porque estava doente,
e o comandante do navio disse que ia ficar 15 dias, ou esperava. 7 dias depois ele retorna ao navio, o navio havia zarpado. Volta ao médico com quem tinha feito algum conhecimento, e o médico diz, olha, vá continuar seu tratamento no sertão. Sertão? O que é isso? E o médico diz, olha, existem umas tropas, uns tropeiros em tal lugar. Vá lá e chega até o sertão. E esse homem espanhol veio, cada palavra e cada coisa ele perguntava o que era. O morro, como era o nome do morro, como era o nome do animal, como era o nome da planta, e ia anotando em português e foi aprendendo nessa viagem. Esse homem tinha um instrumento de trabalho fabuloso, que era saber ler, escrever e saber, né, a aritmética. Se tornou um dos grandes professores de toda essa região, em vários lugares. Mais tarde se naturalizou e se tornou funcionário público. Pessoas que não completaram curso, mas que sabiam ler e escrever. Essa é a realidade dessa escola, que deixou poucos documentos, e aí a gente tem que se valer daqueles documentos que eles deixaram para ter uma visão melhor da escola, porque afinal havia letrados, havia pessoas que liam, escreviam, etc., que não frequentaram escola pública porque não existia escola pública. Falamos desses acervos de escola pública e particular que vão para o arquivo e que podem ser contactados, deles se pode ter conhecimento. Eu quero falar de uma outra realidade agora, do arquivo público em si. Os registros públicos, registro civil, registro de título, documento de pessoa jurídica, registro de impressoras e jornais, né? Registro de imóveis e hipotecas. Falando de registro público, agora falando dos documentos públicos, que são os documentos produzidos e recebidos pela administração pública, pelos 3 poderes, judiciário, executivo, legislativo e as outras funções públicas. Aí então, nós temos lei própria, uma lei já feita de acordo com a Constituição Federal de 1988, que cria um sistema nacional de arquivo. Essa lei 8.158, de 8 de janeiro de 1991, Lei 8.158, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências. Esses arquivos, por força da lei, da Constituição, 30, estabelece, não é, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidos em documentos de arquivos que serão prestados no prazo de lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Porque, evidentemente, que você não vai a um arquivo
público do judiciário, por exemplo, pegar o processo de separação, de anulação de casamento, de interdição, porque são processos com a garantia de sigilo. Tá? E a lei estabelece épocas em que documentos de interesse de segurança, de interesse da honra das pessoas, etc., possam ser disponibilizados. Então, temos essa lei, a lei de arquivos, que nos garante o acesso aos documentos. É claro que vocês sabem que muitos arquivos permanentes, chamados antigos arquivos mortos, como se dizia, os arquivos permanentes, vocês sabem, que hoje, grandemente, pelo valor de seus documentos, fazem com que haja uma disponibilização enorme. Eu lembro a vocês, por exemplo, que havia uma dificuldade imensa de acesso ao arquivo histórico ultramarino de Portugal. E a nossa história colonial e parte da imperial só poderia ser escrita com esses documentos. Documentos do Conselho Ultramarino, importantíssimos. Tá? Importantíssimos. Hoje, todos os documentos do Conselho Ultramarino se encontram digitalizados em um convênio que houve entre a Biblioteca Nacional Rio de Janeiro e o Arquivo Histórico Ultramarino, que é o arquivo do antigo Conselho Ultramarino, um Conselho de Estado, o órgão que dava parecer às consultas do rei, que examinavam demandas das autoridades coloniais, atos de autoridades coloniais, etc. É bem verdade que muitas cópias desses documentos existiam em arquivos locais. Tá? Aí nós temos esse acesso hoje a muitos documentos já digitalizados, já colocados na rede internacional de computadores, na internet, já em sites ou sítios específicos, como da Biblioteca Nacional, etc. É evidente que é uma dispersão de fontes e muitas vezes você fica enlouquecido ou enlouquecida para saber onde está aquele documento. Por quê? Os documentos também viajam, os documentos desaparecem, os documentos somem. Vejam, houve uma época em que um cidadão, por não confiar na guarda de documentos pelo Arquivo Público do Estado da Bahia, transferiu para a seção de manuscritos da Biblioteca Nacional documentos e mais documentos do Arquivo Público da Bahia, que lá se encontram, de uma importância muito grande. Alguns publicados, há inclusive um dos anais da Biblioteca Nacional, que é o índice desses documentos relativos à Bahia, do qual eu, inclusive, me servi mais de uma vez. Ora, então, os documentos de arquivos, os arquivos permanentes dos estados, dos municípios, o Arquivo Nacional, o valiosíssimo Arquivo Nacional, de uma importância ímpar. Há possibilidade de acesso a esses documentos, não só garantido pela Constituição Federal, como também garantido pela lei mencionada, a lei que estabelece a Política Nacional de Arquivo, que classifica os arquivos
não é? Em arquivos correntes, arquivos intermediários e arquivos permanentes. Estamos falando aqui dos permanentes. Por quê? Em relação aos intermediários, você pode pedir certidão, pode pedir o acesso, sim. Em relação àqueles que estão em cursos ativos, você pode pedir? Pode. Mas, especificamente, quanto às informações que esses contêm, você tem a proteção da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações previstos no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 37, no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Essa é a chamada Lei de Acesso à Informação. Vejam, a Constituição foi promulgada em outubro de 1988. E repare, no entanto, que esses direitos de acesso à informação estão previstos, regulamentados, numa lei de 2011. Importantíssima, porque nos garante acesso a toda a informação de nosso interesse. Quero saber como foi realizado um contrato pela administração pública, quero saber como foi autorizado o funcionamento de uma escola particular em determinado lugar. Quero saber como se guindou a condição de universidade, um centro universitário. Aí eu tenho direito a essa informação. Pedir ao Conselho Nacional de Educação, garantido. Se não der, pode-se judicializar e o juiz, naturalmente, mandará dado. É claro que existem documentos que são sigilosos, tá? Documentos que são sigilosos. E esses documentos dizem respeito à segurança pública, à segurança do Estado e também à dignidade pessoal, né? A honra da pessoa. Você tem ali um documento que é protegido pelo sigilo, como autos de um processo. Esses arquivos judiciários, aliás, são relevantíssimos. Vamos nos lembrar de uma coisa: se nós não tivéssemos os autos da devassa da Inconfidência Mineira, não teríamos Inconfidência Mineira. Não teríamos. Não estaria na história. Conhece algum historiador antes daqueles que escreveram já na segunda metade do século XIX, a partir da segunda metade, conhece alguma menção à Inconfidência Mineira? Não. Depois, ela é descoberta, é um fato central, é um movimento nativista, é um dos movimentos fundadores da nação, expressa, não é, o patriotismo, o nacionalismo daquelas pessoas, etc. Bem, então podemos concluir que, à medida que a sociedade ou o Estado foi se democratizando, há uma diferença entre a democracia formal do Estado
e a democracia na sociedade. Estamos vivendo um momento, inclusive, que elucida bem essa questão. Mas veja só, nós tivemos assim esse processo em que os arquivos vão se abrindo, em que as informações oficiais vão sendo colocadas para nós. Mas, sobretudo, muito e muito de arquivos, de documentos que nos interessam, já se encontram na rede mundial de computadores, na internet, né, em diversos sítios. Né. Relembro aqui os documentos no arquivo histórico ultramarino, por exemplo, né, que pudemos acessar, foram distribuídos para muitas instituições, os CDs contendo, né, milhares e milhares de documentos, não é, da Bahia, de Minas, de Pernambuco, etc. Eu quero dizer, entretanto, que essa lei de acesso à informação tem sofrido ataques por parte do governo atual. Vocês sabem que pode-se colocar restrições de acesso à informação e a documentos em determinadas hipóteses. E essas datas vão crescendo. Pois bem, o acesso e o sigilo de documentos públicos, estabelecido na Lei de Acesso à Informação, já sofreu várias alterações. E o presidente da República atual, concretamente, estabeleceu o sigilo para uma série de documentos. Né? Aí diz respeito a um decréscimo da democracia quanto ao acesso à documentação. Quero dizer que muitas vezes fomos nós que pesquisamos, fomos nós, os professores, que organizamos alguns arquivos. Né? Que chegamos no lugar, encontramos aquela coisa caótica e fomos dando aquela classificação de acordo com o nosso entendimento, o critério, etc., pelo menos separando o que é legislativo, o que é do executivo, estabelecendo por tempo, não é? Por assunto, etc. Quantas vezes nós, professores, fizemos isso? Quantas vezes nós conservamos, ajudamos a conservar documento? Eu lhes lembro uma experiência não tão distante de dois professores, Paulo Duque e Fátima, Maria de Fátima Novaes, que lá em Caetité foram decisivos para que o arquivo fosse formalmente criado. Documentos aqui, ali, acolá, não é? Me procuraram na época, fiz a primeira lei de arquivo de Caetité, criando o arquivo, não é? Brigou-se para conservar a velha Câmara e Cadeia como local de arquivo, não é? Se movimentou a comunidade, se fez uma exposição, não é? Surgiu dali, do nosso compromisso com a cultura, com a educação, de nosso compromisso com o acesso à informação, que é vital para uma vida democrática e para a ciência. Afinal de contas, os arquivos possuem uma função de planejamento, uma função cultural científica, uma função de memória relevante. E aí nós não podemos esquecer do nosso compromisso na conservação de documentos, etc. Resta, entretanto, a gente saber que a história da educação é também feita pela impressão dos alunos, pelas memórias dos professores,
Quantas vezes a gente lê um livro de memória e a pessoa diz onde estudou, como estudou, etc. Estou lendo a biografia, uma autobiografia, na verdade, de Haroldo Lima, ele falando dos maristas na década de 60, onde ele estudou. Não é? Que coisa relevante. Pessoas que falam sobre o Barão de Macaúbas, não é? E da sua escola. Quantas pessoas relatam isso? Não é? Além, naturalmente, das obras de ficção, né, que relatam aquela circunstância interessantíssima, não é? De um educandário do Rio de Janeiro, não é? O Ateneu. O Ateneu. Livro fabuloso, não é? Porque a ficção contém também uma fonte, a depender de como utilizamos e aonde extraímos. Aliás, há um grande autor, Mário Vargas Llosa, que escreveu um livro contendo ensaios sobre várias obras de ficção, que ele intitulou A Verdade das Mentiras, a ficção que transmite verdade. E isso para a escola, para a educação, é verdadeiro. É verdadeiro isso. Bom, gente, então vamos ficar por aqui. Renovo meus agradecimentos e digo que, apesar de vivermos num tempo sombrio, não é? Ou que anuncia, não é? Dificuldades maiores, crimes maiores, apesar disso, não é? Nós temos o nosso dever, a nossa luta por uma cultura democrática, por uma vivência democrática, e temos, sobretudo, que abrir mesmo os espaços de inteligência. Meu muito obrigado a todos e espero que tenha contribuído com o tema desse importante encontro de pessoas que querem fazer a diferença nesse país que pretendem levar à mediocridade. Muito obrigado.